Segundo livro, o livro da redenção, Êxodo, capítulo 13, verso de número 17. Aleluia. Oh glória. Você que nos acompanha pelas redes sociais também seja abençoado em nome de Jesus, viu? Oh glória. Êxodo 17, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, querido. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Que estava o quê? Que estava o quê? Mais perto. Aleluia. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa. O povo o quê? Vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Amém? Subiram como? Como? Armados, sendo em nome de Jesus, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o livro do Êxodo, ele narra uma das histórias mais lindas, mais bonitas de toda a Bíblia Sagrada. O livro do Êxodo, ele narra a história de um ponto final de um sofrimento que durou 430 anos sobre o povo de Israel. O livro do Êxodo narra a história não de um povo qualquer, mas de uma nação eleita, de uma nação escolhida do Senhor. O livro do Êxodo narra a libertação do povo de Deus depois de 430 anos de humilhação, de sofrimento, de escravidão. Só que dentro dessa linda história nós vamos nos deparar com alguns acontecimentos que vai edificar a nossa fé, que vai alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Porque ficar apenas nesta ideia ou conhecimento de que o livro do Êxodo, ele narra a história do ponto final do sofrimento do povo de Deus, é muito fácil. É necessário navegar, é necessário mergulhar na história para poder entender que Deus, ele é um Deus de estratégia, que Deus, ele é um Deus de maravilhas, que Deus é um Deus de milagre, que Deus é um Deus que guarda, que Deus é um Deus que tem sempre o melhor para mim e para você. É isso que está escrito em sua palavra em Jeremias 29, se não me falha a memória, no verso de número 11. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de tristeza, planos de fazê-los prosperar, de fazê-los crescer e de dar a todos vocês o fim que vocês esperam. Qual o fim que você espera para a sua vida? Qual o fim que você espera para a sua casa? Qual o fim que você espera para quem você ama? Certamente não é um fim de tristeza, é um fim de alegria. E é sobre esse Deus que eu quero falar nesta noite. Um Deus que tem planos de paz para mim e para você. Um Deus que tem sempre o melhor preparado para mim e para você. Mas eu quero dizer para você nesta noite, esta mensagem vai confrontar você ou vai fazer você confiar mais em Deus? Porque para Deus fazer
você desfrutar das suas promessas, dos seus livramentos, das suas benevolências. Deus, Ele tem a sua maneira de agir. E vai ter momento na minha vida, vai ter momento na sua vida, que nós não vamos entender o agir de Deus. E é nessa hora, por não entendermos o agir de Deus, que dá vontade de desistir, que dá vontade de parar, que dá vontade de jogar tudo pro alto e dizer: eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ser cristão, eu não quero mais estar na igreja, porque as lutas são grandes, porque as provas são grandes. Ei, filho, Deus, Ele tem a sua maneira de agir. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas se nesta noite você der ouvido a esta palavra, guardar esta palavra, te prepara. Eu sou refém das minhas palavras. Eu disse no início do culto: marca a data desta noite no teu coração, porque se você escolher nesta noite uma aliança com Ele, te prepara. Os anos irão passar e a data desse dia será lembrado como o grande dia em que Deus abriu o céu e resolveu te libertar do lamaçal do pecado, do charco de lodo, do inferno e do sofrimento. Hoje é noite de libertação de Deus para a sua vida. Ele liberta, Ele transforma, Ele cura, Ele salva. Aleluia. Mas diga para o irmão que está do seu lado: Deus, Ele tem a sua maneira de agir, de trabalhar, de fazer. E nem sempre você vai entender, mas você pode escolher confiar. Ah, meu Deus do céu. Presbítero Gerlão, foram 430 anos de sofrimento, de humilhação, de açoite. Quantos anos eu disse? Quantos anos? 430. Imagina um povo, presbítero Sérgio, 430 anos sofrendo, sendo humilhado. 430 anos açoitados. E não era um povo qualquer, não. Era uma nação eleita do Senhor. Ei, era alguém a quem Deus havia escolhido. Era a nação de Israel. Mas sabe como se encontrava esse povo? Era como que se fosse um leão adormecido. O leão, ele é o quê? Na selva, ele é o mas cria esse leão em cativeiro e depois solta ele na selva para ver o que acontece. Assim estava a nação de Israel. Era uma nação forte, era uma nação valente, era uma nação escolhida do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos, do Deus da guerra, do Deus que nunca perdeu a batalha. E daí? Mas foi um povo que foi humilhado, escravizado no cativeiro 430 anos. Eles haviam se acostumado com o pepino e com a cebola. Eles já haviam se adaptado a todo aquele cenário. Por mais que existisse sobre eles uma promessa que eles iriam herdar uma terra que manava leite e mel, todavia nós vamos ver a história desse povo em Números. Eles falando para Moisés, quando foram libertos desse cativeiro: preferíamos ter ficado no Egito comendo pepino e cebola, porque já não aguentamos mais comer esse maná no deserto. O povo já havia se adaptado ao pepino e à cebola. Nós vamos ver esse povo murmurar e esse povo se maldizer
quando são libertos, que estão diante do Mar Vermelho, e quando eles olham para trás, que eles veem Faraó, eles vão olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, por que nos tirou do Egito? Lá não tinha sepulcro para que lá morrêssemos, para que lá fôssemos sepultados. Essa era a realidade de um povo eleito, escolhido, de um povo que tinha um dono, e esse dono dele era a guerra, e ele nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Mas o povo estava amedrontado, o povo estava assustado, o povo já estava adaptado a todo aquele sofrimento. Eu vou baixar o nível para você entender. Me perdoe, mas assim tem pessoas aqui me ouvindo, que já se acostumou com esse sofrimento, que já entregou os pontos, que já jogou a toalha, que já disse: eu não aguento mais, eu desisto, eu não suporto, eu me cansei. Ei filho, ei filha, eu venho nesta noite como boca de Deus falar para você que aquele que te escolheu, ele é o general de guerra, ele é o teu dono. O rei dos reis está dizendo: ei príncipe, ei princesa, baixa a tua cabeça hoje pela última vez, mas não é para o problema, é para apanhar a tua coroa que você deixou cair no chão. Te prepara, porque eu sou Deus de promessa, que faço cumprir todas elas em tua vida. Deixa eu ver quem acredita. Não se acostume ao sofrimento. Satanás não pode mais do que o teu Deus. Não ceda aos caprichos do inimigo. Pastor, mas é muito tempo, e daí? Eu estou falando de 430 anos. Você não sofreu um mês, um ano sequer, e já está querendo morrer, rapaz. Não olha para o teu problema, não olha para as suas dificuldades. Elas vão te trazer medo, elas vão te trazer insegurança. Olhar para as dificuldades, olhar para os problemas, é permitir que em você nasça a dúvida. Deus tem sua maneira de agir, rapaz. Deus tem sua maneira de trabalhar, e a maneira de Deus nem sempre vai ser a sua. Olha o que o texto está dizendo. O povo sofre 430 anos, presbítero Sérgio. E quando Deus resolve libertar, presbítero Gerlã, o texto vai dizer que tinha um caminho que era mais perto, tinha um caminho mais rápido de chegar à terra prometida. Volta para o 17, meu filho. Olha só o que o texto está dizendo. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais 430 anos de sofrimento. O que era que aquele povo queria? Sair de lá o mais rápido possível, sim ou não? Chegar à terra prometida que manava leite e mel o mais rápido possível, sim ou não? Mas Deus não conduziu eles pelo caminho mais perto. Diga para o irmão que está do seu lado, diga. Diga. Escute. Você vai viver as promessas de Deus, mas o caminho não é tão perto. É longe, mas tenha certeza, você vai chegar. Pode se levantar Faraó, pode se levantar Mar Vermelho, pode se levantar Satanás,
Pode se levantar suas casas de demônio, pode se levantar o inferno inteiro, eu vou percorrer pelo caminho que Deus determinou para a minha vida, e eu vou viver as promessas dele, e quem se meter no meu caminho, eu vou atropelar, porque Deus vai adiante de mim. Deixa eu ver quem acredita. Escuta, irmão. Ontem nós estávamos aqui na terça-feira do estudo, e eu disse para os meninos aqui, eu disse: Deus me deu uma palavra forte para amanhã. Queria ter tempo, estou terminando. Daqui para meia-noite nós chega lá. Aí, irmão, eu disse: Deus me deu uma palavra forte aqui. Aí, Deus, ele não permite o povo fugir, sair pelo caminho mais perto. Ele vai dizer que pelo caminho mais perto era a terra dos filisteus. Sabe quem era esse povo? Um povo valente, um povo bárbaro, um povo formado em guerra, um povo formado em batalha. Lembra do que eu acabei de falar aqui agora, sobre um leão, que mesmo sendo ele o rei da selva, mas quando ele é criado em cativeiro, que você solta ele na selva, ele não consegue entender o tamanho do poder que as suas patas têm. Mesmo sendo ele o rei da selva, sendo criado em cativeiro, quando se solta ele na selva, ele não consegue sobreviver. Por quê? Porque ele perdeu a noção do poder que ele tem, da majestade que ele é dentro da selva. Assim é um leão criado em cativeiro. Pois bem, o povo de Israel era um leão criado em cativeiro. Então, se saísse dali e fosse em direção aos filisteus, o que aconteceria com aquele povo? Que 430 anos foi humilhado, que 430 anos foi pisoteado, ao se deparar com um povo de guerreiro, com um povo de soldados valentes, o povo de Israel seria esmagado, seria estraçalhado. Eu vou baixar o nível para você entender. Sabe por que muitas das vezes você faz o seu plano e a última palavra, quando vem de Deus, não vem em concordância com você? Porque Deus sabe que se você for adiante, lá na frente o inimigo vai te esmagar. Por isso eu vou baixar o nível para você entender. Quando o não de Deus vier sobre a tua vida, recebe com alegria, porque o não de Deus sempre vai ser melhor do que o sim do homem. Ah, pastor, eu peço isso a Deus, nunca deu certo. Se não deu certo, Deus sabe o que está fazendo. Ele se responsabiliza. Na hora certa, no momento certo, você vai chegar lá. Bota o povo de Israel diante do exército filisteu. Sabe o que aconteceu? Isso anos depois. Lembra da história lá do gigante Golias? O gigante Golias, ele só o gigante Golias só gritava. E sabe como é que o povo de Israel ficava? Se tremendo igual vara verde, inclusive o rei Saul. Então, quando Deus não permite o povo sair do Egito pelo caminho mais perto, aí tem uma revelação que Deus está me entregando aqui agora. Oi, Anderson, bota aí no verso 18. Bota no verso 18 aí. Escuta. Eles subiram armados. Eles não saíram de mão vazia, eles saíram armados. Mas diga para o irmão que está do seu lado: mesmo armados, não estavam preparados para o conflito, para a guerra com os filisteus. Eu vou baixar o nível para você entender. É porque tem pessoas nos dias de hoje que estão dentro da igreja perdendo a batalha porque se confia. Se confia em quê? No seu próprio braço. E a Bíblia diz que maldito é o homem que faz do seu braço sua própria. Aí o salmista, uma palavra, diz: um confia em carros,
outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você está entendendo, meu filho, mas pode estar armado até os dentes. Se não tiver Deus no negócio, vai cair, vai perder. Mas se tiver de mãos vazias, sem armadura nenhuma, mas se Deus disser: ei, homem, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. E se Deus disser: não temas, porque esta peleja tu não terás que pelejar, eu pelejarei por ti. Se Deus disser, está dito, vai adiante, vai adiante, vai adiante, ninguém vai te parar. Aleluia! Não importa o tempo de sofrimento, diga para o irmão que está do seu lado: tinha uma promessa sobre a vida daquele povo. Essa promessa nós vamos ver em Gênesis. Deus vai dizer assim, ó: eu vou permitir que o meu povo seja humilhado, pisoteado, sirvam em terras estranhas, mas quando findar os 400 anos, eu, quem? Eu, o Senhor, descerei do céu, libertarei o meu povo. Entraram de mãos vazias, vão sair ricos. E o povo que humilhou o meu povo, eu irei tratar com eles. Eu vou baixar o nível para você entender. Não se preocupa com os teus inimigos, porque deles quem cuida é Deus. Não se preocupa com quem te persegue. Não te preocupa com quem te caluneia. Não te preocupa com quem fala mal de você. Ei, passe o mas vai chegar o dia em que Deus vai te honrar e vai humilhar e abater os teus inimigos. Isso é para quem crê, isso é para quem acredita. Levanta a mão para o céu, toma posse, abre essa boca para adorar Ele. Aleluia. Escuta, diga para o irmão, mas não esqueça: Deus tem sua forma, o seu jeito de fazer, de trabalhar, de agir. Amém? O caminho era para ser mais perto. Deus mandou eles ir para onde? Mais longe. Se a gente voltar alguns versículos, a gente vai ver que Deus, Ele agora toca no coração de Faraó. Primeiro, para libertar. É isso, presbítero? Primeiro Deus toca no coração para poder libertar. Porque Faraó só liberta depois das pragas, né? Depois que sofre bem muito, Ele propõe no coração de Faraó o quê? Libertar o povo. Liberta todo mundo. Manda esse povo embora. Mas agora, escuta isso, estou finalizando. O mesmo Deus que castigou Faraó para que Faraó libertasse seu povo, é o mesmo Deus que agora, depois do povo liberto e no meio do caminho já em direção a Canaã, Ele endurece o coração de Faraó. Agora para quê, pastor? Para perseguir o povo. Diga para o irmão que está do seu lado: vai querer entender Deus? É melhor não. Deus disse assim, ó: eu vou botar eles pelo caminho mais longe, porque se eles forem pelo caminho mais perto, eles vão se deparar com os filisteus. E aí, se deparando com os filisteus, eles se arrependem
Essa palavra se arrepender nos revela o quê? O que eu acabei de falar. Eles irão temer, eles irão ficar apavorados, e eles vão para o Aí Deus diz: vou colocar pelo lugar mais longe. Não tinha necessidade de Deus endurecer o coração de Faraó para Faraó perseguir o povo. Tinha? Não tinha. Mas diga para o irmão que está do seu lado: você está esquecendo da promessa. Ele prometeu vingança contra os inimigos do seu povo. Aí Deus diz assim: ó, eu não faço nada pela metade. Eu prometi em Gênesis que findando os 400 anos eles já iriam libertos, ricos, e o mesmo povo que humilhou seria o mesmo povo que eu esmagaria. Aí o povo é liberto, sim ou não? Aí o povo sai trazendo riqueza, sim ou não? Mas os inimigos estavam vivos, sim ou não? Aí Deus faz pela metade? Deus faz pela metade? O Faraó agora começa a perseguir o meu povo no caminho do deserto, no caminho do Egito, junto com o teu exército, Faraó. Aí lá vai Faraó, acompanhando o povo de longe, acompanhando o povo de longe, acompanhando o povo de longe. Aí de repente o povo se depara com o mar. Aí Faraó olha para o povo e diz assim: eles estão encurralados. Agora nós vamos pegar e vamos matar todos. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Há quem diga que Satanás, ele é estrategista, e a Bíblia diz que ele está ao nosso Ele está o quê? Alguém me ajuda? Ele está o quê? Como quem? Procurando a quem? Só que a Bíblia está dizendo que ele está ao nosso derredor. Aí quando ele pensa que vai te alcançar, presbítero de lá, aí ele se depara com um leão da tribo de Judá. Por quê, pastor? Porque esse está ao nosso redor. Ele fica ao derredor, mas ao nosso redor tem um, meu filho, que não cochila, tem um que não dorme, tem um que não descansa. Até hoje ele trabalha. Eu não sei se você está entendendo. Aí quando o Faraó lhe diz: opa, eles estão encurralados, agora vamos matar tudinho. Lá vem Faraó, e o povo com medo diz: Moisés, e agora? Vamos morrer aqui, porque nos tirou daqui, Moisés. Aí Moisés olha para Deus e diz: Senhor, e agora? O que é que eu digo para o povo? Ô Moisés, fala para o meu povo marchar, Moisés. Diga o meu povo que não pare, Moisés. Diga o meu povo que não retroceda, Moisés. Diga o meu povo que não volte atrás, Moisés. A ordem é para marchar, 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 marchar. E agora, Senhor, o que é que eu faço? Moisés, olha para a tua mão. Senhor, eu só tenho um cajado, Moisés. Para tu é apenas um cajado, mas para mim é a chave que vai abrir o mar, e vocês vão passar em terra seca. Levanta, Moisés, e vê o que eu vou fazer. Ei! Tem livramento de Deus para sua casa, tem livramento de Deus para sua vida. Satanás não pode tocar lá. Eu não vou esticar não, fica de pé, fica. Sexta-feira continua. Quem crê nas promessas de Deus, passe o tempo que passar. Ei, olha para cá. Passe o tempo que passar. Diga para o irmão que está do seu lado: aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Diga: hoje é noite
de libertação. Diga: hoje é noite de salvação. Diga: o Senhor te chama para uma aliança. Diga: não olhe para o homem, não olhe para o problema, somente confia em Deus e Ele tudo fará. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa nesta noite? Deus me revelou no início do culto que hoje era noite de salvação, era noite de libertação. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Cadê a primeira pessoa? Pastor, esta palavra, ela me confrontou hoje. Essa palavra, ela me fortaleceu hoje. Cadê você? Cadê você? Escuta. O casal de azul aí, ó. Você de azul, jovem, levanta a mão. Você que está do lado dele, jovem, esposa. Eu sei porque o diácono Douglas me falou, tá? Não é o Espírito está me revelando não, viu? Ele me falou assim que eu cheguei, tá? Mas eu quero com muita responsabilidade falar isso. Sabe por que eu falei que guardasse esta data no coração? Porque quando eu olhei para vocês, eu vejo vocês um casal jovem. E Deus tem muito para fazer na vida de vocês, na família de vocês. Eu pareço ter 15 anos de idade, mas eu sou casado há 20 anos, tenho 4 filhos e ainda com pouca experiência no casamento e como pai de família, eu sofri muito, porque eu não conhecia esse Deus. Mas apenas há 8 anos atrás, eu levantei minha mão no meio da rua e na minha pequena fé eu disse: Jesus, se é verdade que tu existe e que tu tem o poder de me libertar, eu hoje me rendo aos teus pés.